Você acorda todas as manhãs e a primeira coisa que faz é esticar a mão para o celular. Identificou-se? E se eu te dissesse que isso não é apenas um hábito, mas uma forma de escravidão moderna, na qual nos entregamos voluntariamente? Esse pequeno retângulo luminoso dita o nosso humor, rouba nosso tempo e decide para onde devemos direcionar o nosso recurso mais valioso, a nossa atenção. Hoje, vamos desvendar como, através de um antigo hack estoico, você pode transformar esse seu capataz digital em um servo obediente. Ao final deste vídeo, você terá em mãos não apenas uma lista de dicas, mas uma filosofia completa que lhe devolverá horas de tempo livre, clareza mental e, acima de tudo, o controle total da sua própria vida. Preparado para reconquistar a sua liberdade? Antes de partirmos para as ações concretas, precisamos entender quem é o nosso adversário. Os smartphones e aplicativos são desenvolvidos por milhares de engenheiros e psicólogos extremamente inteligentes. O objetivo principal deles é capturar e prender a sua atenção pelo maior tempo possível. Feeds infinitos, ícones de notificação vermelhos, sistemas de recompensa variável. Todas essas são ferramentas refinadas para hackear os mecanismos básicos do nosso cérebro. E é aqui que o estoicismo entra em cena. Essa filosofia greco-romana, praticada pelo imperador Marco Aurélio e pelo dramaturgo Sêneca, nos ensina um princípio simples, mas poderoso: separar aquilo que podemos controlar daquilo que está fora do nosso domínio. Nós não podemos controlar os algoritmos das redes sociais, mas podemos controlar totalmente a nossa reação a eles, as nossas configurações e, principalmente, os nossos hábitos. O estoicismo não prega a rejeição da tecnologia. Ele é, na verdade, um manual de instruções para o uso consciente, garantindo que a tecnologia sirva aos nossos objetivos e não aos objetivos das grandes corporações. Então, o primeiro passo é aplicar a arma principal dos estoicos: a dicotomia do controle. Pegue seu celular e entenda: você não tem controle sobre o que acontece dentro dos aplicativos, mas tem controle total sobre o aparelho em si e o sistema operacional. Os algoritmos tentarão te puxar para o famoso buraco do coelho. Os aplicativos enviarão notificações para tentar te trazer de volta. Estes são fatores externos, fora da sua alçada. Mas e o que está dentro? Sua decisão de pegar o celular, sua escolha de tocar no ícone, sua liberdade de permitir ou bloquear as notificações, sua definição de onde o aparelho dormirá à noite. Os estoicos nos incentivam a gastar nossa energia somente no que está sob nosso domínio. Pare de se irritar com o YouTube só porque ele te empurra mais um vídeo. Em vez disso, concentre toda a sua energia em criar um sistema onde você use o YouTube estritamente quando você precisar dele, e não quando ele quiser que você o use. Esta é uma mudança de mentalidade fundamental. Você deixa de ser uma vítima passiva e se torna o mestre ativo do seu próprio dispositivo. Toda a estratégia futura é construída sobre essa fundação simples, mas inabalável. Vamos redefinir a essência do telefone. O que ele realmente é? É apenas uma ferramenta. Uma ferramenta incrivelmente poderosa, sim, mas ainda assim, apenas uma ferramenta, como um martelo ou uma furadeira. Imagine um carpinteiro que, a cada minuto, pega o martelo para olhar para ele, acariciar ou verificar se há alguma novidade. Parece ridículo, não é? No entanto, é exatamente isso que fazemos com o nosso smartphone. Nós o transformamos de um meio para um fim em um fim em si mesmo. A abordagem estoica propõe que devolvamos às coisas o seu propósito original. O telefone não é um centro de entretenimento, não é a sua fonte primária de notícias, e não é um passatempo para matar o tempo. A função dele é clara: executar as tarefas específicas que você lhe atribui. Fazer uma ligação, enviar uma mensagem, encontrar o caminho, tirar uma fotografia. Todo o resto são subprodutos que foram adicionados para transformar essa ferramenta no seu senhor. Toda vez que você pegar o celular, pergunte a si mesmo:
Qual é a tarefa que estou atribuindo a esta ferramenta neste exato momento? Se não houver uma resposta clara, simplesmente o guarde. Este exercício simples ajuda a quebrar aquela conexão automática e inconsciente, o famoso tédio igual a telefone, e a substituí-la por um uso intencional e verdadeiramente consciente. Os estoicos frequentemente praticavam o memento mori, a lembrança da morte. Este não era um ritual macabro, mas sim uma poderosa ferramenta para a priorização. A consciência da finitude da nossa vida nos obriga a valorizar cada momento. Agora, vamos aplicar isso ao nosso mundo digital. O seu tempo é o recurso mais valioso e irrecuperável que você tem. Cada minuto gasto a percorrer feeds de forma aleatória, à procura de algo interessante, é um minuto que você roubou da sua própria vida, dos seus objetivos, dos seus entes queridos, do seu descanso, dos seus próprios pensamentos. Imagine que no final do dia lhe é mostrado um relatório. Hoje, você passou 2 horas e 47 minutos a assistir a vídeos curtos de pessoas a dançar e a férias de outras pessoas. Será que esta informação valeu quase 3 horas da sua vida única e irrepetível? A prática do memento mori digital é um lembrete regular do valor inestimável do tempo. O telefone é uma máquina de queimar este tempo, e só você decide se vai atirar mais 1 hora na sua fornalha ou se a vai dedicar a algo realmente importante. Este pensamento é sóbrio e serve como um poderoso motor para a mudança. O próximo princípio estoico é a intenção premeditada. Nenhum estoico começaria o dia sem antes definir seu propósito. Eles consideravam a ação sem objetivo um desperdício de vida. Nós, no entanto, pegamos o telefone dezenas, se não centenas de vezes por dia, sem a menor intenção. Apenas por hábito, simplesmente porque ele vibrou, simplesmente porque ficamos entediados. Implemente em sua vida uma regra simples: sem intenção, sem ação. Antes que seu dedo toque na tela, faça a si mesmo uma pergunta: para quê? Qual é o meu objetivo neste exato momento? Quero verificar o clima? Responder a uma mensagem específica da minha mãe? Encontrar uma receita para o jantar? O objetivo deve ser claro e específico. Se sua meta é apenas ver o que há de novo, isso é uma armadilha. Esse não é o seu objetivo, é o objetivo do algoritmo. Ao formular a intenção, você transforma um reflexo inconsciente em uma escolha consciente. Você acessa o telefone como um cirurgião faz uma incisão, com precisão, rapidez e um propósito claro. Você executa a tarefa e sai. Nada de ficar vagando por aplicativos vizinhos, nada de só vou dar uma olhadinha rápida. Este é um exercício de disciplina mental que não só economiza tempo, mas também fortalece a sua força de vontade. A conceção estoica de amor fati, ou amor ao seu destino, ensina-nos a aceitar tudo o que acontece, incluindo o desconforto. E qual é o principal gatilho para pegarmos no telefone? Exatamente, o mínimo desconforto. O tédio numa fila, uma pausa embaraçosa numa conversa, a ansiedade antes de uma tarefa difícil. Usamos o telefone como um anestésico digital para abafar estes sentimentos. O estoico, porém, diria: ame esse desconforto. O tédio não é seu inimigo, é um convite do seu cérebro à reflexão, à criatividade e à observação do mundo. Uma pausa constrangedora é uma oportunidade para estabelecer um contato mais profundo com o interlocutor, ou simplesmente para desfrutar do silêncio. Em vez de estender a mão imediatamente para o telefone, tente simplesmente vivenciar o sentimento. Observe-o atentamente. O que está a sentir? Onde é que isso ressoa no seu corpo? Ao aceitar e ultrapassar este desconforto momentâneo, perceberá que ele não é ameaçador. Mais do que isso, é nestas pausas que nascem as melhores ideias e acontece a verdadeira vida. Pare de fugir de si mesmo para o mundo virtual. Abrace a sua realidade com todas as suas imperfeições. Esta é a verdadeira liberdade. Agora, vamos à prática.
E começamos pelo fundamental. A arquitetura dessa nossa escravidão. Refiro-me às notificações. Cada pop-up, cada som, cada vibração é o chamado do Senhor, exigindo a atenção do seu escravo. E nós, como servos submissos, atendemos prontamente. O primeiro e mais importante ato de libertação é o desligamento total de todas as notificações. Entre nas configurações e passe por cada aplicação. Pergunte a si mesmo: este aplicativo realmente exige minha atenção imediata? Ele vai me avisar de algo que não pode esperar 1 hora, 2, ou até o fim do dia? Em 99% dos casos, a resposta será não. Mantenha notificações ativas apenas para chamadas e mensagens de pessoas reais da sua lista de contatos. Talvez para o seu mensageiro de trabalho, se for absolutamente crítico. Só isso. Redes sociais, notícias, jogos, lojas, e-mail, tudo isso deve se calar para sempre. Você deve ser quem decide quando recebe a informação, e não o contrário. No início será estranho. Você pode sentir que está perdendo algo. Isso é chamado de síndrome da perda, ou FOMO. E é exatamente nisso que os criadores de aplicativos apostam. Resista. Em poucos dias, sentirá uma tranquilidade incrível. Silêncio no bolso é sinônimo de silêncio na mente. A segunda dica prática é o ascetismo visual. Nossos olhos e o nosso cérebro adoram cores vibrantes. O ícone de notificação vermelho não está ali por acaso. Ele usa a cor que associamos a perigo e urgência para capturar imediatamente a sua atenção. Ícones de aplicativos brilhantes e chamativos parecem doces em embalagens bonitas. Dá vontade de devorá-los. Os estoicos praticavam moderação em tudo. Então vamos aplicar essa ideia à nossa tela. Mude seu telefone para o modo monocromático. Sim, o modo de tons de cinza. Na maioria dos smartphones modernos, você encontra essa opção nas configurações do desenvolvedor ou de acessibilidade. Qual é o resultado? Isso mata instantaneamente todo o apelo dopamínico do seu aparelho. Os ícones ficam entediantes e desinteressantes. O feed do Instagram se transforma em um jornal monótono. Assistir a vídeos perde metade da sua magia. O telefone, de um brinquedo colorido, se transforma em uma ferramenta puramente utilitária. Ele ainda cumpre suas funções, mas para de gritar. Olhe para mim, brinque comigo. Tente usar o celular assim por pelo menos um dia. Você vai se surpreender com a frequência com que sua mão para de procurá-lo sem querer. Este é um método poderoso para romper esse vínculo psicológico com o mundo digital e colorido. O nosso cérebro é preguiçoso. Ele está sempre à procura do caminho de menor resistência. Se o ícone da rede social estiver na tela principal, a apenas um toque de distância, o cérebro vai acioná-lo automaticamente, sem a sua decisão consciente. A nossa missão é criar barreiras. Precisamos dificultar o acesso a esses aplicativos que literalmente devoram o nosso tempo. Esse é o princípio estoico da criação de obstáculos virtuosos. Primeiro, remova todos os ícones de redes sociais, mensageiros, exceto os essenciais, e aplicativos de entretenimento da tela inicial. Deixe lá apenas ferramentas utilitárias: telefone, relógio, calendário, mapa. Segundo, mova esses aplicativos para uma pasta e coloque essa pasta na última tela, a terceira ou quarta. Para acessá-los, você terá que fazer vários movimentos de arrastar e dar um toque na pasta. Terceiro, o nível avançado. Delete os ícones completamente e abra esses aplicativos usando apenas a função de busca. Toda vez você será forçado a digitar o nome de forma consciente. Esta barreira microscópica, fazer alguns movimentos extras ou digitar uma palavra, é surpreendentemente eficaz. Isso destrói o automatismo. Dá à sua mente consciente aquele meio segundo crucial para se perguntar: eu realmente preciso disso agora? Na maioria das vezes, a resposta será não. E você simplesmente guardará o telefone no bolso. Os estoicos valorizavam a simplicidade e o desapego do supérfluo, acreditando que isso levava à clareza mental.
Vamos aplicar este princípio ao nosso telefone e fazer uma faxina digital implacável. Abra a lista de todos os aplicativos instalados. Agora, percorra essa lista e faça uma única pergunta para cada um. Eu usei este app no último mês? Se a resposta for não, desinstale imediatamente. Não caia na armadilha do "e se eu precisar?". Se você precisar, pode baixá-lo novamente em 30 segundos. Cada aplicativo que você não usa não é apenas um espaço ocupado na memória. É ruído visual. É uma fonte potencial de notificações. É mais um possível fator de distração. Seja implacável. Aquele jogo que você não joga há 6 meses, apague. Um aplicativo de edição de fotos que você abriu apenas uma vez, apague. O 10º mensageiro onde você só tem 2 chats, apague. Seu objetivo é deixar no telefone apenas as ferramentas que você usa de forma regular e consciente. Como disse Sêneca, o importante não é quantos livros você tem, mas o quão bons eles são. O mesmo se aplica aos aplicativos. Deixe que sejam 10, mas que sejam aqueles que realmente melhoram a sua vida, em vez de apenas roubarem o seu tempo. O seu celular não precisa ser o seu companheiro constante. Afinal, você não anda por aí carregando um micro-ondas ou uma televisão para todo lado, certo? A abordagem estoica aqui é simples: estabelecer limites claros, tanto físicos quanto de tempo. Crie zonas livres de telefone. A mais crucial de todas é o quarto. O quarto é um local para dormir e descansar, não para fazer scrolling. Compre um despertador tradicional e deixe o celular a carregar noutra divisão, como a cozinha, por exemplo. Isto mata 2 coelhos de uma cajadada só. Livra-se da tentação de ver as redes sociais antes de dormir e evita começar amanhã a verificar notificações. A próxima zona de exclusão é a mesa de jantar. A hora das refeições é para comer e conviver com quem gostamos, não para consumir conteúdo digital. O terceiro limite é temporal. Estabeleça a regra da primeira e última hora do dia sem tela. Dedique a primeira hora a si. Faça exercício, medite, planeie o seu dia, tome o pequeno almoço. A última hora deve ser usada para ler um livro, conversar com a família e preparar-se para dormir. Ao estabelecer estes limites, você está a reconquistar as partes mais importantes da sua vida que foram roubadas pelo mundo digital. Você mostra ao seu cérebro que o celular é um convidado que aceita receber em horários estritamente definidos, e não o dono da casa que vive consigo constantemente. Um dos motivos de o celular nos incomodar constantemente é a famosa ilusão de urgência. Achamos que temos de responder a cada mensagem imediatamente e que precisamos de ser os primeiros a saber de todas as notícias. Mas isto não é verdade. 99% de toda a informação que chega até si não exige uma reação na mesma hora. Os estoicos ensinavam a valorizar a concentração e a não dispersar o foco. Por isso, vamos implementar o princípio do processamento em lote. Em vez de verificar e-mails, mensagens e redes sociais a cada 5 minutos, reserve períodos de tempo específicos para isso. Por exemplo, 3 vezes ao dia, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 6 da noite. Em cada um destes blocos, reserve 15 a 20 minutos para lidar, de forma intencional e focada, com todas as mensagens e notificações acumuladas. No resto do tempo, estas aplicações simplesmente não existem para si. Estará totalmente focado no seu trabalho, estudos ou descanso. É como o carteiro. Ele não lhe entrega uma carta a cada 5 minutos. Ele entrega toda a sua correspondência uma única vez por dia. Seja o seu próprio carteiro. Este sistema reduz a ansiedade, elimina aquela tensão constante de fundo. E se alguém me enviou uma mensagem? E devolve-lhe grandes blocos de tempo que antes eram desperdiçados em microdistrações. O smartphone virou uma espécie de canivete suíço, mas nele tentaram enfiar também uma motosserra e um microscópio. Ele faz de tudo, e é justamente aí que mora o problema. Quando um único aparelho assume as funções de despertador, livro, tocador de música, bloco de notas e câmera,
ficamos totalmente dependentes dele. O princípio estoico de faça uma coisa, mas faça bem feito, se aplica perfeitamente aqui. É hora de começar o processo de desacumulação. Devolva as tarefas aos dispositivos especializados. Compre o despertador eletrônico mais simples que encontrar. Isso vai impedir que você leve o celular para o quarto. Comece a andar com um pequeno bloco de notas e uma caneta para registrar ideias e pensamentos. É muito mais rápido e elimina a tentação de aproveitar para dar uma olhada nas redes sociais. Se você adora ler, compre um e-reader. Ele foi feito apenas para a leitura e não tem distrações. Ouça música num bom e velho MP3 player, se você ainda tiver um. Quanto mais funções você tirar do smartphone e devolver aos gadgets especializados, menos motivos você terá para pegá-lo. Ele voltará a ser apenas um telefone, e não um portal para o universo da procrastinação. Todo smartphone tem um botão mágico que a maioria das pessoas só se lembra de usar à noite: o modo não perturbar. Mas quem disse que você não deve ter esse mesmo direito durante o dia? Seu direito à concentração e ao silêncio é sagrado. Os estoicos chamavam isso de cidadela interior, um lugar na sua mente onde os estímulos externos não conseguem penetrar. O modo não perturbar são as muralhas digitais da sua cidadela. Comece a usá-lo ativamente durante o dia. Vai começar uma tarefa importante no trabalho? Ative o modo por 1 ou 2 horas. Decidiu ler um livro ou sair para caminhar? Ative. Está almoçando com a família? Ative. Não tenha medo de perder algo importante. Nas configurações desse modo, geralmente é possível adicionar exceções para chamadas de contatos selecionados. Assim, se acontecer algo realmente urgente, eles conseguirão entrar em contato com você. Todo o resto pode esperar. Usar ativamente o modo não perturbar é uma declaração de independência da sua atenção. Você está dizendo ao mundo: estou ocupado agora. Estou ocupado com a minha vida. Eu ligo, respondo de volta quando estiver livre. Essa é uma posição de força, não de fraqueza. Vivemos na era da sobrecarga de informação, ou, como muitos chamam, da infoxicação. Somos bombardeados por toneladas de conteúdo a cada minuto. Newsletters intermináveis, centenas de canais no Telegram, milhares de contas seguidas nas redes sociais. Tudo isso gera um ruído informacional constante que esgota nossos recursos mentais. Sêneca já dizia: estar em toda parte é o mesmo que não estar em lugar nenhum. O consumo constante de conteúdo diversificado não nos torna mais inteligentes, apenas nos torna mais dispersos. Chegou a hora de iniciar uma dieta informacional rigorosa. Abra seu e-mail e cancele impiedosamente a inscrição de todas as newsletters e comunicados promocionais que você sequer lê. Verifique suas assinaturas nas redes sociais e no Telegram. Pergunte a si mesmo sobre cada canal ou conta: isso me traz real valor ou alegria? Ou estou seguindo apenas por hábito? Livre-se de tudo que lhe cause emoções negativas, inveja ou que simplesmente entupa o seu feed com lixo. O objetivo não é consumir o máximo de informação possível, mas sim consumir informação de qualidade. Que fiquem apenas 10 canais, mas que sejam aqueles que você realmente valoriza. Limpar seu campo informacional é como arrumar um quarto. Imediatamente fica mais fácil respirar e pensar. Frequentemente, subestimamos o poder dos hábitos físicos. Se o celular está sempre no bolso, ao alcance da mão, ele se torna uma extensão do nosso corpo. Reagimos a ele automaticamente, sem sequer pensar. Para quebrar essa ligação, precisamos criar uma distância física. Este é mais um obstáculo estoico contra a ação inconsciente. Pare de carregar o celular no bolso. Coloque-o numa bolsa ou mochila. Se estiver em casa, evite levá-lo consigo de um cômodo para o outro. Defina um lugar específico para ele, como numa prateleira no hall de entrada. Chegou em casa? Deixe o celular no seu estacionamento particular. Se precisar dele, terá que se levantar e ir buscá-lo. Essa simples ação, a necessidade de se mover fisicamente,
Elimina uma enorme quantidade de verificações impulsivas. Você vai se surpreender com a frequência com que levará a mão ao bolso, o encontrará vazio e perceberá que, na verdade, não precisava do celular. Ao criar essa distância, você recupera o controle. O celular não é mais parte de você. Ele é um objeto separado que fica num local definido, aguardando que você decida, de forma consciente, utilizá-lo. Agora, vamos explorar algumas técnicas mentais mais avançadas. Uma das práticas mais poderosas do estoicismo é a visualização negativa. A ideia central é imaginar que você perdeu algo que valoriza profundamente. Isso nos ajuda a não tomar as coisas como garantidas e a diminuir o medo da perda. Vamos aplicar essa ideia ao nosso telefone. Sente-se em silêncio por 5 minutos e visualize que perdeu seu smartphone. Para sempre. O que aconteceria? Sim, nas primeiras horas haveria pânico e um grande inconveniente. Você teria que recuperar o seu chip. Perderia algumas fotos, caso não tivesse feito o backup. Mas, e depois? A sua vida não acabaria. Você ainda conseguiria falar com seus amigos, trabalhar, sair, comer, dormir. Talvez você até sentisse um alívio. Este exercício mostra claramente o quanto exageramos a importância deste aparelho. Ele é útil, mas não é vital. Ao perceber isso, você reduz a sua dependência emocional por ele. O telefone deixa de ser um tesouro que precisa de proteção e verificações constantes, e se torna apenas um objeto comum. E se ele quebrar ou se perder, você vai lidar com isso calmamente, como um estoico, como um inconveniente, mas jamais como uma tragédia. Conhece-te a ti mesmo, dizia a inscrição no Templo de Delfos, e os estoicos consideravam isso uma das principais tarefas humanas. No nosso contexto, isso significa conhecer o seu inimigo digital, ou mais precisamente, os seus hábitos digitais. Todo smartphone moderno tem a função tempo de uso ou bem-estar digital. A maioria das pessoas tem medo de consultar essa função, porque os números as assustam. Use esta ferramenta, não para autocastigo, mas sim para uma autoanálise imparcial. Abra as estatísticas e as observe como se fosse um cientista. Quantas horas por dia você passa no telefone? Quais aplicativos consomem mais tempo? Quantas vezes por hora você pega o telefone na mão? Não se condene. Apenas aceite esses números como um fato. Este é o seu ponto de partida. Estes dados são o seu melhor professor. Eles mostrarão os seus pontos fracos e os padrões de comportamento automático. Você pode descobrir que gasta 1 hora por dia num aplicativo que nem sequer considerava um problema. A conscientização é o primeiro e mais importante passo para a mudança. Mantenha este registro, não para se castigar, mas para monitorizar o progresso e entender melhor como o seu próprio cérebro funciona. Simplesmente se proibir de fazer algo não funciona. O nosso cérebro odeia o vazio. Se você apenas eliminar o hábito de scrollar sem pensar, o seu cérebro vai encontrar algo para preencher esse espaço, e é bem provável que seja algo tão inútil quanto. Por isso, quando se livra de um hábito antigo, você precisa imediatamente substituí-lo por um novo, mais produtivo. É o que chamamos de princípio da substituição. Prepare de antemão uma lista de ações alternativas para aqueles momentos em que a sua mão automaticamente busca o celular. Por exemplo, se estiver na fila, em vez de pegar o celular, faça algumas respirações profundas e observe as pessoas ao redor. Sentiu aquela fadiga do trabalho? Em vez do celular, levante-se, faça um pequeno alongamento ou olhe pela janela. Sentiu tédio em casa? Em vez do celular, pegue um livro que esteja por perto ou faça algumas flexões. Mantenha essa lista sempre à mão. Pode ser um sticker no monitor ou um lembrete na carteira. O que importa é que, no momento exato do impulso, você tenha uma alternativa pronta e melhor. Com o tempo, o seu cérebro se habituará a essas novas reações, e a vontade de mexer no celular nessas situações vai simplesmente desaparecer. Você não está lutando contra um hábito, você está substituindo-o. O grande risco do celular
é que ele fornece uma dose de dopamina barata, rápida e interminável. Likes, vídeos novos, memes engraçados, tudo isso são prazeres de fácil acesso. Como resultado, o mundo real, com toda a sua complexidade e ritmo mais lento, começa a nos parecer entediante. Perdemos a capacidade de encontrar alegria nas coisas mais simples. Já os estoicos ensinavam que a verdadeira fonte da felicidade está dentro de nós e na forma como percebemos o mundo. Sua missão é retreinar seu cérebro para encontrar alegria e admiração no mundo offline. Comece a praticar a observação ativa. Enquanto caminha na rua, evite o celular e olhe à sua volta. Repare na arquitetura dos prédios, na cor do céu, nos rostos interessantes das pessoas que passam. Na hora de comer, não veja vídeos. Concentre-se no sabor, no aroma e na textura da comida. Ao conversar com alguém, não se distraia com o aparelho, mas mergulhe totalmente no diálogo, prestando atenção na linguagem corporal e nas entonações do seu interlocutor. Aprenda a tirar prazer do mundo real. Ele é muito mais profundo, interessante e rico do que qualquer simulação digital. Quanto mais dopamina de qualidade você obtiver da realidade, menos precisará do substituto barato que o seu smartphone oferece. E, finalmente, o 20º e último passo. O estoicismo não é apenas uma prática individual, mas uma filosofia que transforma o mundo ao seu redor através do seu exemplo pessoal. Assim que você começar a aplicar esses princípios, as pessoas vão notar. Em um encontro com amigos, você será a única pessoa que não está mexendo no celular, mas sim participando ativamente da conversa. No trabalho, você se tornará mais focado e produtivo. Na sua família, você dedicará aos seus entes queridos uma atenção mais genuína, uma atenção indivisível. Você não precisará dar sermões sobre os malefícios dos smartphones. Seu comportamento falará por si só. As pessoas começarão a fazer perguntas. Elas verão sua calma, sua lucidez e desejarão o mesmo. Marco Aurélio escreveu: "Não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja ele." Parafraseando-o, não perca tempo debatendo sobre a maneira correta de usar o telefone. Apenas dê o exemplo. Sua libertação da escravidão digital pode inspirar outros a iniciarem seu próprio caminho rumo à liberdade. E este é, talvez, o ato mais valioso que você pode realizar. Não apenas melhorar sua vida, mas também se tornar um catalisador de mudanças positivas na vida de todos ao seu redor. Portanto, percorremos o caminho desde a conscientização da escravidão digital até as práticas estoicas concretas para superá-la. Entendemos que o problema não é o celular em si, mas a nossa relação com ele. A principal conclusão é simples. Seu smartphone é uma ferramenta incrivelmente poderosa, mas o lugar dele é na caixa de ferramentas e não no trono da sua vida. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade é a liberdade interior, a liberdade da nossa atenção dos estímulos externos. Ao aplicar esses princípios, você não está apenas economizando tempo, você está retomando o direito de ser o dono da sua própria vida. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se ele te ajudou a ter uma nova perspectiva sobre o seu smartphone, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder novos vídeos sobre filosofia prática para a vida moderna. E agora, uma pergunta para você. Qual aplicativo é o seu maior devorador de tempo? E qual desses 20 conselhos você vai tentar aplicar já hoje? Escreva nos comentários. Vamos discutir e nos apoiar mutuamente neste caminho para a liberdade.